Minha gente querida, muito boa noite, bem-vindos a todos. Vamos começar com a Agenda Cristã de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Previna-se. Examine sua habilidade, evitando a internação em velhacaria. Para não corromper, né? A gente não deve usar nossas habilidades para o mal. Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. A gente vai começar a ler hoje as classes principais que eles subdividiram a terceira ordem dos espíritos imperfeitos. Isso é uma divisão feita por Kardec. Seria a pergunta, né? Mas é um item número 102. E ele subdividiu em 5 classes. Então, ele começa com a 10ª classe, porque são as 3, as dos imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos puros. E como ele falou, não existe uma zona específica, assim, onde acaba uma e começa a outra. Existem zonas cinzentas entre uma e outra. Então, ele chama a 10ª classe de espíritos impuros. São espíritos inclinados ao mal, que fazem do mal o objeto de suas preocupações. Como espíritos, eles dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para enganar melhor. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição. Satisfeitos com conseguirem retardar-lhes o adiantamento e fazendo-os sucumbir nas provas pelas quais eles passam. Nas manifestações, os espíritos se dão a conhecer pela linguagem. Trivialidade, grosseria de expressões, neles, como nos homens, é sempre indício de inferioridade moral, mas também intelectual. Suas comunicações exprimem a baixeza de seus pendores, e quando tentam iludir falando com sensatez, não conseguem sustentar por muito tempo esse papel e acabam sempre por se traírem. Alguns povos os arvoraram em divindades maléficas, outros os designam pelos nomes de demônios, maus gênios, espíritos do mal. Quando encarnados, os seres vivos que eles constituem se mostram propensos a todos os vícios geradores das paixões vis e degradantes, a sensualidade, crueldade, felonia, hipocrisia, a cupidez, a avarez sórdida. Eles fazem o mal por prazer, as mais das vezes sem motivo e por ódio ao bem. Quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, pouco importando a categoria social a que pertençam, e o verniz da civilização não os forra ao opróbrio e à ignomínia. É o espírito perverso mesmo, né? Ele faz o mal pelo mal. É esses que mais precisam das nossas preces, diga-se de passagem. Passamos então para o livro O que é o Espiritismo, continuando no diálogo entre o cético e Kardec. Agora eles vão falar sobre a diversidade dos espíritos. E o visitante cético fala assim:
Você fala de espíritos bons ou maus, sérios ou frívolos. Confesso-lhe que não compreendo essa diferença. Parece-me que, deixando o envoltório corporal, os espíritos se despojam das imperfeições inerentes à matéria, que a luz deve se fazer para eles sobre todas as verdades que nos são ocultas, e eles ficariam libertos dos prejuízos terrenos. E Kardec responde: sem dúvida, eles ficam livres das imperfeições físicas, ou seja, das dores e enfermidades corporais. Porém, as imperfeições morais são do espírito e não do corpo. Entre eles há alguns que são mais ou menos adiantados moral e intelectualmente. Seria um erro acreditar que os espíritos, deixando o corpo material, recebem logo a luz da verdade. É possível admitir que, quando morrer, não haja distinção alguma entre o seu espírito e o de um selvagem? Assim sendo, de que lhe serviria ter trabalhado para a sua instrução e melhoramento quando um vadio, depois da morte, será tão bom quanto você? O progresso dos espíritos faz-se gradualmente e algumas vezes com muita lentidão. Entre eles, alguns há que, por seu grau de aperfeiçoamento, veem as coisas sob um ponto de vista mais justo do que quando estavam encarnados. Outros, pelo contrário, conservam ainda as mesmas paixões, os mesmos preconceitos e erros, até que o tempo e novas provas os venham esclarecer. Note bem que o que digo é fruto da experiência, colhido no que eles nos dizem em suas comunicações. Assim, é um princípio elementar do espiritismo que existem espíritos de todos os graus de inteligência e moralidade. Muito bem, vamos então, isso a gente já estava falando, já está complementando até essa leitura do Livro dos Espíritos, né? E vamos terminar as nossas leituras com o livro Perdão e Vida, com a frase de Emmanuel. Esse livro foi psicografado por Chico Xavier, tem frases de diversos espíritos. A de Emmanuel de hoje diz assim: diante do serviço a fazer, não espere pelos outros, mas indique a cooperação a que se propõe, doando o melhor de si, ainda mesmo nas nobres realizações iniciantes, recordando que o palácio, por mais belo, começou com uma simples pedra.